Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Rogério Nakata, sou planejador financeiro e embaixador pela Planejar no Vale Paraíba e hoje a gente vai falar sobre práticas colaborativas na visão do planejamento financeiro pessoal e familiar. Ou seja, é hoje uma disciplina, né, uma metodologia que engloba aí vários profissionais, sejam eles um advogado, seja eles um profissional da área de saúde, e agora com uma oportunidade bastante interessante para o planejador poder ter uma atuação também nesse campo, intermediando conflitos, fazendo com que esses conflitos sejam mais humanizados, para que se chegue numa solução que atenda ambas as partes. Então a gente vai receber hoje, né, 3 profissionais, né, do mais alto gabarito, para que fale a respeito desse assunto e como o planejador financeiro ele pode se encaixar dentro dessas novas práticas colaborativas, que é um processo que vem sendo desenvolvido desde 1990, mas ainda muito recente aqui no nosso país. Olá, meu nome é Maria Isabel Montenegro, eu sou planejadora financeira CFP e nós estamos aqui para falar hoje para vocês das práticas colaborativas. Eu sou Mônica Lobo. Eu descobri as práticas colaborativas porque me ajuda a ajudar os casais que estão em litígio. Então, cada vez, enquanto terapeuta de família, que eu trabalhava com casais, os casais tinham muita dificuldade de passar aquele processo de uma forma boa, porque os advogados acabavam, de alguma maneira, indo na contramão do meu trabalho. E quando eu conheci as práticas colaborativas, isso mudou completamente. Acho que a Olivia podia falar um pouquinho o que é que mudou também para os advogados. Olá a todos, o meu nome é Olivia Furst, eu sou advogada e trabalho com mediação também e conheci as práticas colaborativas em 2011 por meio de um trabalho de um advogado chamado Stuart Webb, que era um advogado que fazia litígio, né? Trabalhava com famílias em situação de litígio e percebia os efeitos destrutivos de um processo para o sistema familiar. E quando eu conheci o trabalho dele, me identifiquei, porque eram processos sem vencedores, numa situação de família, ou que envolve uma empresa familiar, uma herança, sucessão, é difícil estabelecer quem ganha a causa, né? Todos perdem. Então, diante de uma proposta dele, que foi de trabalhar de maneira não adversarial, né, estabelecendo, a gente vai explicar mais em detalhes o que isso significa, o que são as práticas colaborativas, eu mudei a minha maneira de atuar, né, de exercer o direito e passei a trabalhar com construção de acordos, com construção de consenso e com uma equipe multidisciplinar. E aí trabalhando em parceria com um especialista em finanças e com um especialista em saúde para a gente atender melhor essas pessoas, essas situações de conflito que envolvem todos esses aspectos, o jurídico, o financeiro e o emocional. Então, trabalhamos em equipe, prática colaborativa em uma frase é isso, trabalhamos em equipe na gestão de situações de conflito, que extrapolam a família, né? Não é só a família, a empresa, como eu disse, e outras situações acolhem essa abordagem. É trabalhando fora do poder judiciário, de maneira extrajudicial, portanto, né? E com esse olhar, com esse trabalho em equipe multidisciplinar. Eu acho que a prática colaborativa, e você traz isso muito bem, assim, a prática colaborativa ela tem uma base que faz toda a diferença, né? A primeira coisa é que as pessoas envolvidas assinam um termo de não litigância. Litígio é uma coisa que, dentro de um divórcio, é um tempero perigoso, porque as pessoas estão tensas, estão vivendo um momento de ruptura, então é natural que esse conflito vá se escalando e caminhando para o litígio. E aí o advogado entra para fazer um combinado com eles, onde eles vão assinar um termo de que não vão judicializar. É isso, não é, Olivia? É isso, e é muito importante lembrar que até bem pouco tempo a gente só tinha 2 caminhos quando, né, trabalhava com uma situação de conflito.
uma negociação direta ou litígio judicial, a briga na justiça. A gente hoje já trabalha com um leque de opções. Existe a conciliação, existe a mediação, que é um processo em que você tem um terceiro neutro que facilita o diálogo entre pessoas em conflito. Você tem a prática colaborativa, que pressupõe a presença de 2 advogados que assinam um termo de não litigância e trabalham dessa maneira que eu expliquei, com uma equipe e de forma não adversarial. Existe a arbitragem também, que é uma velha conhecida já, e o litígio judicial. Então, não existe um método melhor do que o outro, é importante deixar isso claro para quem está assistindo a gente. Existe um método mais adequado para cada caso. Então, dependendo se eu preciso de um precedente, eu vou para o litígio. Se eu posso resolver com mediação, sem a inserção de advogados necessariamente, eu vou escolher esse caminho. Se eu preciso de advogados assessorando partes, e preciso de uma equipe trabalhando, se a situação é mais complexa, o que a prática colaborativa propõe é um desenho customizado para cada caso. Um caso nunca é igual ao outro, e não existe um método melhor do que o outro. Então é importante a gente diferenciar esses métodos que ainda nem todo mundo conhece. Tem muitos novos. Então, para pegar esse gancho que a Mônica trouxe, falou para colocar assim, com muita clareza, para entender o que são práticas colaborativas, a gente tem sempre que ter a presença de, no mínimo, 2 advogados que assinem um termo de não litigância. Tá? Esses advogados se comprometem a, naquele caso específico, não entrar com processo em hipótese alguma. Se por qualquer motivo o acordo não for possível, os clientes têm que procurar outros advogados que vão entrar com litígio. Com isso, a gente cria um ambiente protegido, um ambiente confidencial de diálogo, de construção de confiança e de exercício de criatividade para poder construir um acordo que seja bom para todo mundo, que seja viável para todo mundo. Porque consenso é isso, É a solução com a qual todos possam conviver. E é nesse trabalho que, de novo, dependendo do caso, dependendo do desafio do nosso cliente, o advogado, junto com o seu cliente, vai trazer outros profissionais para compor uma equipe e a gente poder dar um encaminhamento correto para cada questão. Então, a gente estava falando aqui, o advogado não entende muito de finanças, aliás, entende bem pouco. E advogado também que trabalha com pessoas também não é meio psicólogo. Então, a ideia é que a gente tenha que esses saberes possam ter mais interlocução e a gente possa prestar um serviço para o cliente mais completo, otimizando resultados, poupando recursos, evitando gastos desnecessários, preservando eles do desgaste emocional, do tempo do litígio e do custo também, que é muito alto. Então, esse, assim, uma linha geral, acho que assim, é o que a gente pode começar a introduzir o tema da prática colaborativa. Eu queria falar dos pilares também, Mônica, Tá. só um minuto, que tem os 3 pilares básicos das práticas colaborativas. Quer dizer, para a gente atuar como equipe colaborativa, a gente tem que pressupor transparência e boa-fé dos nossos clientes. A gente não vai auditar os números que são apresentados para a gente vai confiar e vamos estar assessorados a própria equipe trabalha isso, a certeza da transparência e confidencialidade e esse termo de retirada da equipe, que é o pacto de não litigância. Quer dizer, caso os clientes resolvam litigar, toda a equipe se retira e essa equipe não é uma equipe que vai poder ser consultada ou utilizada como parte ou como, na verdade, testemunha ou laudo técnico em um litígio. Eu acho que para isso acontecer tem uma mudança que é fundamental, que é uma mudança paradigmática. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente sai de uma visão linear do advogado-cliente, do terapeuta-cliente, do cliente como responsável ou vítima do processo e passamos a ter uma visão sistêmica. Essa visão sistêmica, ela leva as pessoas a viverem como se fossem são parte do problema. Então, o problema não é de um ou de outro. O problema acontece porque eu tenho uma parcela naquilo que está acontecendo e o outro também tem uma parcela no que está acontecendo. A visão sistêmica pressupõe
protagonismo e pressupõe divisão de responsabilidades. Então, num casal, é importante que o casal entenda que eles chegaram àquele processo por responsabilidade de ambos. O profissional de saúde entra nesse momento para que eles entendam que tem o protagonismo, que eles são responsáveis pelo que eles estão acontecendo e, dentro da visão que eles têm da vida, eles estão no momento do ciclo vital que eles estão atravessando. O fim de um casamento não quer dizer que aquele casamento não tenha funcionado. O fim de um casamento, o casamento durou um determinado tempo. A partir daquele momento, por N razões, eles resolvem fazer caminhos separados. Eles podem fazer isso sem brigarem, sem se desentenderem. Sim. Mas tem um monte de ingredientes envolvidos nisso, emocionais, legais, né, e financeiros. Então, é para lidar com esses conflitos que nós entramos em parceria para poder construir esse acordo. Quando o cliente vem conversar sobre a parte financeira, quando ele apresenta o patrimônio dele, as possibilidades ou as dificuldades financeiras dele, nós vamos trabalhar, que a gente percebeu, né? Eu acho que a gente já foi, andamos um pouco, financeiro se aproximou da psicologia depois da economia comportamental, né? Então, com essa aproximação, a gente começou a perceber os vieses. E a gente começa a perceber a causa de alguns vieses. Quer dizer, cada pessoa está lidando com aquele patrimônio, com aquela quantia de dinheiro dentro da sua realidade, da sua capacidade, que muitas vezes vem de histórias familiares. Pessoas que não sabem, estão se separando, um sabe ganhar dinheiro, o outro não sabe ganhar dinheiro. Isso gera uma desigualdade que a gente tem que cuidar na hora de pensar nesse todo. Então, o financeiro ele ganha muito com o aporte da qualidade do olhar da saúde e do olhar jurídico, né? Na hora que a gente vai analisar os números, a gente passa a olhar que aquele número não é também significado. Ele é significado e ele às vezes até significa a pessoa que está ali. A pessoa se sente um sucesso, um fracasso. Então, todas essas coisas têm num momento, eu chamo de momentos de transição, né? Pode ser um divórcio, pode ser uma morte, pode ser um nascimento. São momentos de transição da vida onde ela está mais exposta ou mais sensível a certas reações, é mais reativo, né, ao outro. As coisas acontecem dentro de um ciclo de vida, né? Todos esses momentos de ruptura pegam cada casal num momento diferente de ciclo de vida. E isso vai fazer diferença. Um casal e o financeiro, nesse ponto, tem um valor enorme. Porque um casal recém-casado que resolve separar tem questões diferentes de um casal com 40 anos de casado que já construiu um patrimônio e que também resolve se separar. Sim. A outra coisa que interfere é que crenças essas famílias têm em relação ao dinheiro, à separação, a cuidado com os filhos. Então, cada um traz uma lente que o nosso papel é esclarecer essas lentes, você traz aspectos objetivos que faz... Tentativa de equilibrar o conhecimento entre as partes também, eu trago aspectos subjetivos que fazem ele pensar como é que era na minha casa, o que aconteceu com meu pai, como é que eram meus pais, quais os meus medos, como é que são as crenças sobre a separação da minha avó, a crença sobre o dinheiro do meu avô, que isso tudo vai estar na mesa ali no momento da separação, e você vai trabalhando na direção de formatar e formalizar um processo que é legal e que precisa acontecer. Trazendo as balizas do direito, né? Porque um acordo é plástico, a gente vai construir acordos, como eu disse, customizados. O acordo ele tem muitas possibilidades, o direito ele traz um limite, ele traz uma baliza onde as pessoas podem combinar de várias maneiras
e esse é o nosso trabalho dentro de certos limites. Então, o profissional do direito traz muito esse olhar de até onde pode ir, até onde não pode. O casamento, na Igreja Católica, e acho que nas outras igrejas também, quem faz são os noivos. É o único sacramento que os noivos é que fazem. Então, o que acontece? O divórcio é do casal. O divórcio não é do advogado, não é do psicólogo, nem é do financeiro. Sem dúvida. O que a gente faz é dar elementos para que as pessoas entendam o que eles vão viver, escolham como é que eles querem viver daqui para frente, para aí sim dizer, eu quero fazer com isso, dando X de pensão para ela, porque além dela ser minha ex-mulher, é mãe dos meus filhos, não quero ver ela passando dificuldades, ou vou dar um tempo para ela trabalhar, porque eu sei que durante todo o nosso casamento ela não trabalhou, ou ela vai dizer, eu entendo que esse dinheiro não é meu, esse dinheiro ele já tinha. Eles vão fazendo esse acordo de uma forma que fique sustentável. Mas o ponto mais importante é que o acordo é deles. Sim. Esse é o ponto Agora, principal. eu queria extrapolar um pouco mais para além do divórcio. Quer dizer, você pode ter a questão preventiva, você pode usar isso para um pacto antinupcial, você pode para um planejamento sucessório. Então, você pode usar o processo todo, tanto o conhecimento de cada uma das áreas, na hora de construir acordos. Perfeito. Ponto. Há divergências, há o que a gente pode chamar de conflito, nem necessariamente é um conflito, mas são divergências que podem, se cuidadosamente tratadas, né, serem levadas a um acordo sustentável no tempo. É importante a gente entender o conflito como algo que não necessariamente é negativo. O conflito serve como um sinal de alerta de que alguma coisa precisa de atenção. Né? Se a gente todo mundo entra em conflito, né? Quem está vivo entra em conflito, em casa, no trabalho, na rua. Precisa, para ter mudança, precisa que exista o conflito. É vida, mas a gente tem uma tendência a achar, por várias razões, que o conflito é negativo. Se a gente trabalha adequadamente, enriquecendo, né, de informação as pessoas que estão vivendo uma situação, um desafio, a chance delas se apropriarem da situação delas e construírem um acordo que seja de benefício mútuo e sustentável no tempo, até porque são coautoras, é muito maior. É isso que os clientes esperam cada vez mais da gente, que a gente, né, assim, viabilize essa autonomia, essa responsabilidade pelas suas próprias escolhas. Coisas que jamais conseguiriam na justiça, porque a justiça, além de não dar conta do emocional e das compensações emocionais que às vezes o cliente está esperando, né, ela vai dar uma decisão de fora, que não necessariamente a pessoa tem a capacidade de fato de manter no longo do tempo. Alguém resolve por você, alguém decide por você. E além de ter um desdobramento, quando a gente fala que dentro dessa visão sistêmica, que é esse novo paradigma, todo mundo afeta a todo mundo, sai mais barato, isso diminui o custo do judiciário, faz com que as pessoas muitas vezes consigam fazer num tempo possível e emocional, que para os filhos traz um resultado de saúde muito maior. Eu estava lendo um texto agora, chegando aqui, que diz que a maior estresse das crianças não é a separação dos pais, é como os pais se organizam depois da separação. O que sobra após uma separação. Então, se essa separação for feita de uma forma amigável, confiável, respeitosa, o resultado tende a ser melhor. Então, isso já traz crianças mais saudáveis, com mais saúde, com mais equilíbrio emocional, que para a sociedade como um todo vai fazer uma enorme diferença. E que vale para qualquer situação de ruptura, né? Sim. Não só o divórcio, mas uma dissolução societária, qualquer tipo de transição de uma empresa, enfim, de uma empresa familiar, a própria morte, que tem ali relações continuadas, relações que se projetam no tempo. Então, é muito importante a gente entender que a nossa atuação também semeia um futuro, né, de relação, também impacta pessoas em volta. Existe um impacto social da forma das pessoas também... se relacionarem. Então, num primeiro momento, o cliente que tem alguma demanda, uma dessas que a gente falou, o divórcio, o casamento, pré-nupcial, sucessão, inventário,
crise numa empresa familiar ou simplesmente uma crise dentro da família, cuidado de pessoas mais velhas. A gente pode extrapolar aqui para todas as questões que afetam uma família e uma sociedade familiar, né? E isso porque eu estou pensando no planejador financeiro pessoal, tá? Então, esse cliente vai chegar normalmente, mais comumente, no advogado ou no psicólogo, que vai perceber a necessidade de um advogado. E o financeiro, às vezes, acontece, do planejador financeiro perceber uma necessidade de encaminhar para um psicólogo ou encaminhar para um advogado para resolver questões mais profundas. Então, sempre vai ter uma porta de entrada, o cliente vai entrar, a gente vai entender a demanda do cliente, perceber se o cliente tem um perfil, é uma pessoa que se autoimplica, é uma pessoa que tem a disponibilidade do diálogo, é uma pessoa que consegue ter um olhar para outra pessoa, ela é uma pessoa transparente, ela é uma pessoa que vai trazer as cartas para a mesa. Então, a gente começa a perceber o cliente e poder indicar, ver se esse processo é adequado ou poderia ser adequado, uma tentativa de resolução para aquela questão. A partir do momento que a gente define que sim, que pode ser um caso de práticas colaborativas, o advogado em geral, quer dizer, em geral não, o advogado, vai definir qual é a equipe necessária. Vai consultar um financeiro, vai consultar um profissional de saúde e eles vão dizer, olha, não vejo necessidade, eu vejo necessidade da nossa atuação aqui. A questão do dinheiro tem um lado que é muito subjetivo, né? O dinheiro tem significados subjetivos, significados familiares, mas a entrada do financeiro para colocar isso de uma forma objetiva, esse é o orçamento, esse é o patrimônio, como é que vocês vão resolver isso? Traz um resultado subjetivo importante, Sim. porque os dois andam juntos. Então, é terapêutico entender essa questão do financeiro e trabalhar junto traz um ganho também para o meu trabalho. O dinheiro é um assunto difícil. Você falou do pacto antinupcial, por exemplo. Seria tão bom se todas as pessoas combinassem, tivessem mais clareza de como é que vai se dar a gestão do patrimônio, né? Quais os combinados, porque na hora de uma ruptura as pessoas se surpreendem, né? Vem ali a divisão conforme regime de bens e aí vem impacto tributário. Então, assim, como é bom poder fazer um combinado, como é bom a gente desmistificar certos assuntos e trazer eles, porque eles dizem respeito à nossa vida e trazem esse embolado de significados aí que a gente está falando, como morte, né? Fazer um planejamento de vida, de como é que você quer ser tratado, enfim, no final da sua vida. Isso tem sido um tema muito novo para o direito e que traz muito questionamento né, de finanças, assim, como que as pessoas se planejam para a sua velhice, né, como que as pessoas planejam o futuro. Hoje em dia é um grande desafio isso, e direito, psicologia e finanças têm uma interseção muito grande no momento de atender esses desafios, essas demandas, né? O que é importante é que numa prática colaborativa, num processo colaborativo, que é um processo que segue etapas, tá? Elas não são rígidas, elas é uma negociação qualificada, uma negociação, enfim, multidisciplinar. E o que é muito interessante trazer, só para diferenciar, não, eu já trabalho com financeiro, eu já trabalho com advogado parceiro ou com alguém, é que aqui a gente não trabalha com laudos. A ideia aqui é que não vá o assunto para o financeiro fazer uma análise e trazer um cenário, ou para o psicólogo trabalhar com a família ou com os clientes e apresentar um laudo conclusivo. Não, o diálogo se dá em tempo real, atendemos juntos, trocamos ideias, trabalhamos todos como assessoras que qualificam o processo decisório dessas pessoas. Isso é muito importante, porque essa é uma diferença, eu acho, da forma de trabalho. E você me lembrou de fazer a diferença também entre o neutro financeiro, que a gente chama de neutro financeiro dentro das práticas colaborativas, o papel desse planejador financeiro e o planejador financeiro. E a necessidade até de ter uma rede de planejadores financeiros que possam se conhecer, se indicar e se atender, né?
Porque o neutro, quando ele entra, a gente chama de neutro, por quê? Porque ele é único dentro da equipe. Você pode ter 2 advogados, você pode ter 2 pessoas de saúde, dependendo do grau do conflito, você pode ter uma pessoa única também. Mas o financeiro normalmente não, o financeiro é sempre um, e ele é essa pessoa neutra que não pode estar atendendo, né, dentro dessa neutralidade ativa, a nenhum dos 2 lados. Ele não pode atender futuramente só um lado ou só o outro. Ele não cria vínculo com nenhuma das partes, ele não vende produto, ele não analisa produto. Mas ele pode indicar para outro profissional financeiro que dê continuidade com as pessoas que têm necessidade da atuação de um financeiro, que tem a necessidade de continuar dali para frente com um planejamento mais direcionado. Tem uma coisa muito interessante que a gente estava comentando aqui antes, é que é isso, a gente achou, eu pessoalmente achei que a nossa cultura ainda não tinha não seria tão simples trazer um financeiro para as famílias de classe média, para as pessoas, né, pessoas físicas, né, para o planejamento financeiro sempre parecia uma coisa muito, enfim, de poucas pessoas, distante da realidade. E o que a gente está percebendo na prática, né, acho que a gente pode compartilhar isso, é que está sendo muito mais, como está sendo bem-vindo, né? Como as pessoas estão recebendo bem a entrada do neutro financeiro. Como traz tranquilidade para a conversa, né? Exato. Como abaixa o emocional, como dá tranquilidade, como dá segurança. E dependendo da hora que entra, também tem isso, né? De repente está muito emocional e aí então vamos fazer a próxima reunião um pouco mais objetiva, e aí a gente entra com conversas sobre o financeiro e sobre as questões financeiras menos traumáticas, né? Obviamente a gente tenta sempre trazer do menos traumático para o mais traumático para poder ir resolvendo problemas e ter aquela sensação de caminhar para frente. Exato. De ir adiante. Isso tem que ficar claro para quem está ouvindo a gente, né? Que essa é mais uma possibilidade de atuação. Assim, vem para ampliar o mercado. Acho que das 3 áreas, né? Acho que existe uma demanda crescente, acho que existe uma mudança de cultura para quem quer trabalhar, para quem está. Eu acho que existe aqui uma nova possibilidade de atuação que merece atenção, né? Novo mercado de trabalho. Quer dizer, trabalhar com o nosso conhecimento financeiro, de saúde e de direito na gestão de conflitos. Eu acho que essa é uma possibilidade interessante porque todo mundo vivencia em algum momento na vida. O processo é mais ou menos o mesmo. O perfil de competência do planejador financeiro que a gente tem lá na apostila dos CFPs, ele fala, né, da coleta de dados, da análise e da síntese, né, de questões que são as que importam a gente ajudar vocês, os profissionais de saúde e os advogados, que é a gestão de risco, a gestão financeira, a aposentadoria, a sucessão, criar cenários, né? O processo das práticas, ele tem essas 3 fases muito claras também, né? De coleta, análise e síntese. Sendo que ele tem uma 4ª fase, que é a fase em que há a negociação. Ou seja, a gente traz o conhecimento para o cliente e depois o cliente senta para criar a sua solução. E esse conhecimento, isso que você colocou, é muito importante. Assim, a forma como cada profissional traz a informação é muito importante. Então, conhecimento em técnicas de comunicação, técnicas de negociação, porque eu posso trazer uma informação de qualquer das 3 áreas, de forma a polarizar as posições, acentuar aquelas posições que estão antagônicas, ou eu posso trazer essa informação com cuidado na minha fala, com cuidado, equilibrando, como você colocou, né? Equilibrando o conhecimento, mas a forma de fazer isso é determinante, né? Determinante para quem está buscando a composição, né? Sem trazer ele tem razão, ela tem razão, esse é fulano, né? Você coloca a informação, a problemática, as possibilidades para que as próprias pessoas possam fazer as suas escolhas e, portanto... Mas o que você está falando traz uma outra questão que eu acho que é importante a gente deixar claro, é que tem 2 questões da equipe importantes. Uma, que a equipe precisa se conhecer, precisa ter uma ligação de alguma intimidade, de algum conhecimento e saber que como ela funciona vai metacomunicar o casal toda essa questão da dinâmica que eles também vão reproduzir de alguma forma. Não pode uma equipe tensa, que uma não tem uma relação boa com a outra. Eu acho que são
a visão do todo, da equipe enquanto um todo, mais do que a soma das partes, é uma questão que precisa estar bem clara e integrada para quem quiser trabalhar dentro dessa proposta. Não dá para juntar assim, tem que ter um tempo, tem que ter uma maturidade de conhecimento, tem que ter um afinamento. Tem que todo mundo ter assim, uma formação, o CFP, né? Tem que ter uma formação preferencialmente em técnicas de mediação e, sem dúvida alguma, o conhecimento e um mínimo de treinamento em práticas colaborativas, para poder compreender como que o trabalho vai se dar. Bom, para falar um pouco das práticas colaborativas no Brasil, muito importante falar isso. A prática colaborativa, ela vem com tanto impacto e tem tanta pertinência com o nosso atual momento, que ela foi vencedora do Prêmio Inovare, na 10ª edição do Prêmio Inovare, que é um prêmio importante para o cenário da justiça. Ele identifica, premia e, enfim, difunde técnicas que vêm para aperfeiçoar o nosso sistema de justiça. Então, esse reconhecimento foi muito importante, colocou a prática colaborativa no nível nacional, ela está em consonância com políticas públicas do CNJ, existem leis também, novo Código de Processo Civil, não quero ficar falando muito de direito aqui, mas assim, só para esclarecer que existe todo um contexto hoje legislativo e do nosso judiciário e nas universidades que estão migrando, né, apontando para essa direção, né, convocando novos profissionais de diferentes áreas e transformando a prática do direito. O bom advogado hoje não é o advogado que tem uma porção de processos ajuizados. O bom advogado é aquele que resolve o problema do seu cliente sem necessariamente ajuizar um processo, porque sabe do custo, de todas as ordens, especial financeiro, para o seu cliente. De entrar com uma ação, um processo litigioso, pode ser muito custoso e pode ser um mau negócio. Então, cada vez mais, os advogados estão se formando para trabalhar na prevenção dos litígios e sempre em parceria com outros saberes e para trabalhar na gestão adequada quando os conflitos estão instaurados, para trabalhar para desconstruir com protagonismo, autoria, apropriação e evitar a reincidência do conflito. Então é importante falar dessa mudança de cultura, dessa mudança de paradigma, para que haja uma compreensão, né, de toda essa transformação e desse novo mercado que eu acho que está se abrindo para todo mundo que trabalha com pessoas e para todos nós que estamos aí trabalhando e vendo nisso uma possibilidade interessante de atuação. Uma outra coisa que eu acho que vale mencionar são as comissões nas OABs. Verdade. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, é uma incentivadora, adotou as práticas colaborativas como uma bandeira institucional e várias seccionais já criaram comissões específicas para desenvolver, para difundir a prática colaborativa na sua região. Então, hoje temos no Rio de Janeiro, que foi a primeira do país, tem em São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Porto Alegre, quer dizer, Rio Grande do Sul, enfim, temos aí várias OABs e várias iniciativas também, universidades e projetos, então quem tiver interesse também pode entrar no site de práticas colaborativas, na Planejar, né? Temos uma parceria importante aqui para poder fomentar esse trabalho. Eu acho que a Planejar tem sido muito, muito atuante, né, na educação financeira e transformar o planejamento financeiro como uma matéria, porque a gente tem muito a administração financeira, administração financeira pública ou de empresas, mas a pessoal ela fica relegada a um segundo plano, enquanto você vê em outros países ela é essencial, né? Ela é bem cuidada, existem cursos, existem formações, existem matérias dentro das faculdades. Acho que no Rio Grande do Sul já tem uma faculdade que tem planejamento financeiro pessoal dentro de uma das suas cadeiras, sendo uma de suas cadeiras. Então isso é muito importante para o planejador também, quer dizer, através das práticas colaborativas, a gente também abre um espaço, a gente difunde o que o planejador financeiro faz, porque verdade. por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas ainda perguntam, mas o que o planejador financeiro faz? E muita gente ainda tem vergonha de falar sobre o seu dinheiro, sobre o seu futuro, sobre o que amealhou até tal data, etc., que são símbolos de sucesso ou insucesso, ou cada um dá o significado que consegue dar. Porque, na verdade, a questão não é assim, quando você traz um profissional de finanças,
não significa que a pessoa necessariamente não entenda de finanças. Ou quando você traz um profissional de saúde, você mas eu estou maluco, você acha que eu já tenho meu analista? Não, na verdade estamos todos aqui para assessorar naquele caso específico, no foco da resolução. Isso é muito importante deixar claro. Às vezes as pessoas têm um amplo conhecimento de finanças, tem um amplo, né, já tem um trabalho, às vezes, terapêutico, longo, extenso. Não é isso. Na verdade, a gente está mantendo o foco específico, numa transição específica. Porque quando você fala de divórcio, existem etapas do divórcio. Tem etapas que são emocionais, são etapas que são legais e etapas que são financeiras. Então, ela vai atravessando esse percurso com assessoria para chegar no final com todas essas dificuldades resolvidas. E com a sensação de que participou daquele acordo final, né? Que criou aquele acordo final. Foi uma cocriação. Então, esses acordos cocriados, eles têm a tendência de durar mais no tempo, né? Não tem aquela sensação de que foi imposto por outra pessoa.